Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e, para atender um pedido que vocês fizeram lá no nosso Instagram, e aliás, se você não segue o nosso Instagram ainda, segue lá, o link está na descrição, que lá a gente faz um outro tipo de conteúdo, a gente tem uma interação bem legal, bem interessante com vocês que assistem os nossos vídeos e ouvem nossos podcasts. Vocês pediram e esse vídeo vai falar um pouco sobre a Revolução de 32. Então, bora lá! Para a gente entender um pouco a Revolução de 32, a gente tem que entender dois contextos anteriores. O primeiro é o contexto da República Velha, onde você tem, ou também chamado de República das Oligarquias, onde você tem uma alternância de poder entre as oligarquias para dominar o poder, né, essas oligarquias cafeeiras, que é chamado de República Política do Café com Leite. A historiografia contemporânea não chama de República do Café com Leite, e sim de Política dos Governadores, onde o governo central, o governo federal, ele auxiliava aqueles que o apoiavam. E dessa forma, você tinha o apoio político e eleitoral e se perpetuando o mesmo grupo no poder. Essa lógica é quebrada em 30 com a Revolução de 30, que leva as oligarquias gaúchas e nordestinas, principalmente da Paraíba e Pernambuco, para o poder na figura do Getúlio Vargas. E é interessante notar aqui que 1930 é uma revolução meio reacionária, porque ela é uma revolução conservadora. Ela não busca libertar o povo, emancipar o povo ou atender demandas populares, e sim uma mera troca de uma oligarquia pela outra. Getúlio Vargas, quando ele assume o poder em 1930, ele promete fazer uma nova Constituição. Ele instaura um governo provisório e ele diz que em questão de 2, 3 anos ia fazer uma nova Constituição e ia chamar novas eleições. Como ele faz um governo revolucionário, ou seja, ele destitui todos os presidentes de província, ele passa a nomear interventores nos estados. Em São Paulo, você tem, em menos de 2 anos, mais de 4 interventores, a maioria militar e não paulistas, o que não agrada nem um pouco a oligarquia paulista, nem a sociedade civil. Você coloca isso, mais o fato da oligarquia paulista ter perdido o poder, né, ter perdido acesso ao poder central, e você também tem um fraco desenvolvimento do café em São Paulo, ou seja, você tem um descontentamento com a oligarquia paulista com o governo do Getúlio Vargas, começa a criar em São Paulo um frenesi para pedir uma nova Constituição e depor o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, então, ele habilmente tenta nomear Pedro de Toledo, um paulista e civil, como interventor do Estado a partir de 1932, a partir de maio, se não me engano, de 1932. Essa nomeação arrefece um pouco os ânimos da elite paulista, só que esse efeito não tem muita volta, ou seja, ele não tem muita laço, ele não tem muito peso, porque a oligarquia, na verdade, ela queria tomar o poder de novo e favorecer as suas pretensões econômicas. Então, no dia 23 de maio de 32, há uma grande manifestação contra a Legião de Outubro, que era um grupo ligado ao Getúlio Vargas e que apoiava o Getúlio Vargas. Há um confronto entre os dois grupos, entre os grupos getulistas e os protestantes, e é aqui que acontece a morte do famoso MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. São 4 estudantes que são mortos nesse conflito entre as forças pró-Getúlio e contra Getúlio. A morte do MMDC dá corpo e voz para os conspiradores. E dessa forma, em 9 de julho de 32, explode a Revolução. Tanto que 9 de julho, em São Paulo, é feriado estadual. Do dia para a noite, São Paulo muda completamente. Você tem o apoio da elite, de profissionais liberais e até de alguma parte da camada trabalhadora. As fábricas se transformam, do dia para a noite elas passam a fazer armas e munições, o que muda todo o horizonte industrial, comercial da cidade e do estado como um todo. No começo da Revolução, começa também a campanha Ouro para São Paulo, onde damas da alta sociedade, ou seja, a elite burguesa,
passa a fazer uma campanha de arrecadação de joias e ouro para gerar dinheiro para financiar o movimento revolucionário. A força militar era liderada por Bertoldo Klinger, Isidoro Lopes e Euclides Figueiredo. E essa força era basicamente montada pela Força Pública do Estado de São Paulo, a espécie de polícia militar da época e algumas tropas federais do exército rebeladas. Todo esse esforço, então, foi em vão, porque Getúlio Vargas adota uma política de fechar as fronteiras de São Paulo, impossibilitando o abastecimento e as comunicações de dentro de São Paulo para fora, e vice-versa. E dessa forma, com o auxílio de batalhões de outros estados e de forças dentro de São Paulo, a revolução, que era para ser uma grande revolução, que ia ser mudar o Brasil, dura apenas 3 meses. Bernardo Klinger e Isidoro Dias Lopes se rendem em Cruzeiro e partem a partir daí para o Rio de Janeiro, onde se tornam prisioneiros. E as demais lideranças são todas exiladas em Portugal, incluindo o ex-presidente da República, Arthur Bernardes, e Júlio de Mesquita, que na época era jornalista e um dos editores-chefes do Estadão. Getúlio então faz uma aliança e um acordo de paz entre ele e as oligarquias locais, nomeando um paulista civil, o Armando Salles de Oliveira, que por sinal é no período de intervenção dele, que é fundada a USP, como interventor e assim sela a paz, prometendo fazer uma nova Constituição em 34. Promessa essa cumprida. E por conta desse detalhe, em São Paulo, hoje, você ainda tem gente que diz que a Revolução de 32 saiu-se vitoriosa. Entrar no mérito se a Revolução de 32 foi vitoriosa ou não é um debate meio inútil, porque vai depender muito do historiador que você lê ou de quem lê esse texto. Eu, na minha modesta opinião, acho que foi um fracasso total. Mesmo com a Constituição de 34, Getúlio Vargas se mantém no poder e só sai em 45. Ou seja, o principal objetivo dos paulistas, que não era a Constituição e sim a tomada do poder, é totalmente falha. E é interessante notar que você pode chamar a Revolução de 32 na verdade, de reação de 32 ou golpe de 32, ou tentativa de golpe, para não ser tão pesado assim. Porque aqui você tem forças reacionárias lutando contra forças reacionárias. É muito doido a história do Brasil, da República Velha, da República Antiga até a saída do Vargas. Porque você tem forças conservadoras lutando entre si para dominar o poder. Então era isso. Acho que temos um vídeo. Diz aqui no comentário se vocês têm alguma dúvida, alguma observação, alguma pergunta para fazer da Revolução de 32 e o que vocês acham se a Revolução de 32 foi uma revolução e se ela foi vitoriosa ou não. Não deixem de seguir o Clio nas redes sociais, os links vão aparecer aqui na tela e os links estão na descrição também. É interessante que lá a gente tem uma interação muito, muito bacana com vocês e a gente produz outros tipos de conteúdo para além do vídeo e dos podcasts. Aqui no final do vídeo vão aparecer 4 ícones para vocês clicarem. O primeiro é o de se inscrever no canal, se inscreva e ative as notificações caso você ainda não é inscrito, o ícone que leva vocês para o site de financiamento coletivo aqui do Clio, onde você, a partir de R$5, colabora com o nosso financiamento e ajuda a gente a produzir mais e melhores conteúdos, além de ganhar várias recompensas. Um ícone com o último vídeo postado aqui pelo canal e outro com uma indicação do algoritmo do YouTube para você. Não deixe de deixar o seu joinha, de deixar o seu dislike caso você não gostou desse vídeo e deixe um comentário por que você não gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e o resto é vida que segue.